graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja mais uma vez com os amados irmãos e queridos ouvintes. Aqui que fala mais uma vez é Irmãozito, da cidade de Limoeiro, estado é Pernambuco, e o país é o Brasil. Hoje são dia 18 de abril de 2025. E vocês que não se inscreveram ainda no canal, se desejarem se inscrever, procure o YouTube, aperte o dedinho lá no YouTube e escreva assim, Irmãozito separado, Limoeiro, Irmãozito Limoeiro. E depois você bota um dedinho aí no sininho e um dedinho do lado esquerdo, no like, e do lado direito no sininho. Inscreva no canal, que hoje já são 200 trabalhos para a honra e glória de Deus. Vanglória nenhuma minha. Para dar início, eu vou louvar o hino do cantor cristão de número 254, que tem como título Não Venhas Tarde. Depressa vem, amigo, pois é bem tarde já, nas bodas preparadas, lugar para todos há. Talvez tu demorando, o esposo vá chegar, e quando então bateres, não poderás entrar. Então com que tristeza, ó almas de chorar, ouvindo a voz de Cristo, é tarde para entrar. Se só te despertares na vinda de Jesus, tu não terás entrada, por te faltar a luz. Ó, considera a mágoa que tu terás então, a porta já fechada e tu batendo em vão. Então com que tristeza, ó almas de chorar, ouvindo a voz de Cristo, é tarde para entrar. Prepara-te, ó amigo, para a vinda do Senhor. Se crente pois tu fores, terás o seu favor. No céu então cantando, irás de certo entrar, mas se te descuidares, não hás de ali chegar. Então com que tristeza, ó almas de chorar, ouvindo a voz de Cristo, é tarde para entrar. Amém. E para a nossa meditação, eu vou deixar aqui no Evangelho de João, capítulo 14, do Evangelho de João, e os versículos a começar do primeiro, que tem como título assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Esse foi o Salmo de Números 14 e os versículos do número 1 até o número 3. Que o nosso Deus nos abençoe. E como sempre, eu vou deixar aqui, eu falo que é um estudo de número 98, que é uma dinâmica, tanto no Velho como no Novo Testamento,
que eu vou falar aqui só de versículos de oração. Como Deus pede para ir buscar ele, nós também pedimos a ele, né? Que ele abra os ouvidos para nos atender. Primeira pergunta. Onde está escrito estes versículos na Bíblia que nos diz assim: ouvi isto, vós, todos os povos, inclinai os ouvidos, todos os moradores do mundo, quer humildes, quer grandes, tanto ricos como pobres. Resposta. Letra A. Estão escritos no livro de Salmos, número 49, versículos. É o número 1 e o número 2. Letra B. Também está escrito no livro de Salmos, número 48, versículo é 1 e 2. Letra C. Também está escrito no livro de Salmos, número 47, e versículos são o número 1 e o número 2. Ou letra D. Também está escrito no livro de Salmos, número 46, e o versículo também são o número 1 e o número 2. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra A, respondeu corretamente. Estão escritos no livro de Salmos, de número 49, e os versículos são o de número 1 e o número 2. Segunda pergunta. Onde está escrito este versículo na Bíblia que nos diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Resposta. Letra A. Está escrito no livro de 2 Crônicas, capítulo 8, versículo 14. Letra B também. Está escrito no livro de 2 Crônicas, capítulo 9, e o versículo número 14. Letra C também no livro de 2 Crônicas, capítulo 10, o versículo número 14. Ou letra D também está escrito no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, e o versículo é o de número 14. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra D, respondeu corretamente. Está escrito no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, e o versículo é o de número 14. Terceira pergunta. Onde está escrito este versículo na Bíblia que nos diz assim: filho meu, atenta para minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido? Resposta, letra A. Está escrito no livro de Provérbios, capítulo 1, versículo número 20. Letra B. Também no livro de Provérbios, capítulo 2, e o versículo também número 20. Letra C. No capítulo 4 do livro de Provérbios, e o versículo também é o de número 20. Ou letra D. No capítulo 3 de Provérbios, e o versículo é o de número 20. Quem respondeu a letra C, respondeu corretamente. Está escrito no livro de Provérbios, capítulo 4, e o versículo é o de número 20. Quarta pergunta. Onde está escrito este versículo na Bíblia que nos diz assim: dá ouvidos, ó Deus, à minha oração. Não se esconda das minhas súplicas. Resposta, letra A. Está escrito no livro de Salmos, de número 56, versículo 1. Letra B. Também está escrito no livro de Salmos, de número 55. E o versículo também é o de número 1 ou 1. Letra C. Também está escrito no livro de Salmos, números 57, e o versículo também é o número 1 ou 1. Ou letra D. Também no livro de Salmos, de número 58, e o versículo é o número 1 ou o 1. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu, a letra B, respondeu
corretamente. Está escrito no livro de Salmos, de número 55, e o versículo é o número 1, ou o primeiro. Quinta pergunta. Onde está escrito este versículo na Bíblia que nos diz assim: Inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Resposta, letra A. Está escrito no livro de Salmos, de número 86, e o versículo é o número 2. Letra B. Também está escrito no livro de Salmos, de número 86, e o versículo é o de número 3. Letra C. Também está escrito no livro de Salmos, de número 86, e o versículo é o número 4. Ou letra D. Também está escrito no livro de Salmos, número 86, e o versículo é o primeiro, ou o número 1. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu, a letra D, respondeu corretamente. Está escrito no livro de Salmos, de número 86, e o versículo é o número 1, ou o primeiro. Sexta pergunta. Onde está escrito este versículo na Bíblia que nos diz assim: Assim chegue à tua presença a minha oração. Inclina os seus ouvidos ao meu clamor. Resposta. Está escrito no livro de Salmos, de número 88, e o versículo é o número 2. Letra B. Também está escrito no livro de Salmos, de número 88, o versículo é o número 1. Letra C. Também no livro de Salmos, de número 88, e o versículo é o de número 3. Ou letra D. Também no livro de Salmos, capítulo 88, número 88, e o versículo é o número 4. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu, a letra A, respondeu corretamente. Está escrito no livro de Salmos, de número 88, e o versículo é o de número 2. Sétima pergunta. Onde está escrito este versículo na Bíblia que nos diz assim: Não me ocultes o rosto no dia da minha angústia. Inclina-me os ouvidos no dia em que eu clamar. Dá-te pressa em acudir-me. Resposta. Letra A. Está escrito no livro de Salmos, de número 102, e o versículo é o de número 1. Letra B. Também está escrito no livro de Salmos, de número 102, e o versículo é o de número 2. Letra C. Também está escrito no livro de Salmos, de número 102, e o versículo é de número 3. Ou letra D. Também está escrito no livro de Salmos, número 102, e o versículo é número 4. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra B, respondeu corretamente. Está escrito no livro de Salmos, de número 102, e o versículo é o de número 2. Então, quem respondeu a letra B, respondeu corretamente. Oitava pergunta. Onde está escrito este versículo na Bíblia que nos diz assim: Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Resposta. Letra A. Está escrito no livro de Salmos, de número 40, e o versículo é o de número 4. Letra B. Também está escrito no livro de Salmos, de número 40, e o versículo é de número 3. Letra C. Também está escrito no livro de Salmos, de número 40, e o versículo é o de número 1. Ou letra D. Também está escrito no livro de Salmos, de número 40, e o versículo é o de número 2. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra C, respondeu corretamente.
está escrito no livro de Salmos, de número 40, e o versículo é o primeiro ou o número 1. Nona pergunta, onde está escrito este versículo na Bíblia, que nos diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê secretamente te recompensará. Resposta. Letra A, está escrito no livro de Mateus, capítulo 6, e o versículo número 3. Letra B, também está escrito no livro de Mateus, capítulo 6, e o versículo número 4. Letra C, também está escrito no livro de Mateus, capítulo 6, e o versículo número 5. Ou letra D, também está escrito no livro de Mateus, capítulo 6, e o versículo também é o de número 6. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra D, respondeu corretamente. Está escrito no livro de Mateus, capítulo 6, e o versículo também é o de número 6. 10ª e última pergunta. Onde está escrito este versículo na Bíblia, que nos diz assim: na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me ouviu? Resposta. Letra A, está escrito no livro de Salmos, de número 120, e o versículo é o de número 1. Letra B, também está escrito no livro de Salmos, de número 120, e o versículo é o número 2. Letra C, também está escrito no livro de Salmos, de número 120, e o versículo número 3. Ou letra D, também está escrito no livro de Salmos, de número 120, e o versículo é o de número 4. Qual dessas letras é a resposta correta? Quem respondeu a letra A respondeu corretamente. Está escrito no livro de Salmos, de número 120, e o versículo é o de número 1, ou o primeiro. Amados irmãos e queridos ouvintes, este foi o trabalho de hoje, dia 17 de abril de 2025. Deixo para a meditação de todos os que já são crentes e os que ainda não são. No livro de Salmos, de número 121, versículo 1 e 2, que nos diz assim: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Que o nosso Deus nos abençoe. Amém.